Deus, antes da vinda de Jesus, ele levantava homens e mulheres, não que ele não levante hoje, mas ele levantava homens e mulheres para falar em seu nome para o seu povo. Esses homens eram chamados de profetas. E vejam bem, há uma diferença entre profeta e sacerdote. E eu quero aqui, muito basicamente, informar a distinção que há entre uma e outra. É muito simples, e eu tenho que fazer isso de uma forma bem simplória, senão não conseguiremos aí tratar da mensagem em si. O sacerdote é uma autoridade ou ministro religioso, ele dirige ou participa dos rituais sagrados. Ele é um representante do sagrado, aquele que tem o ofício de ministrar os ritos sagrados. Esse é o sacerdote. Já o profeta, aquele que Deus levantava naquela época, era aquele que era separado por Deus para ser seu porta-voz. Ele era o porta-voz de Deus para o povo. Era a pessoa que anunciava os desígnios divinos de Deus para o povo. Ele predizia os acontecimentos, os ensinamentos inspirados por Deus. Pois bem, eu quero falar de um profeta que eu já tive a oportunidade de falar sobre ele aqui, que Deus tinha um jeito próprio de se comunicar com ele. Deus tinha uma maneira própria de se comunicar com ele, uma maneira peculiar de se comunicar com ele, para que ele levasse a vontade de Deus para o povo de Judá. Esse profeta era o profeta Ezequiel. E olha, prestem atenção, bastante atenção, que eu vou falar um pouquinho só da história bem resumida desse homem. Ele nasce numa família sacerdotal, era filho do sacerdote Buzi. Seu nome significa Deus fortalece. Ele passa os seus primeiros 25 anos em Jerusalém, até que ele foi levado por Nabucodonosor, junto com outros judeus, para o exílio, como prisioneiro de guerra. Ele se instala numa casa próximo de Nippur, junto ao rio Quebar, que era o local onde o canal real, construído por Nabucodonosor na Babilônia, estava situado. Ele não ficou propriamente dito na Babilônia, na cidade da Babilônia. Ele fica justamente nessa cidade chamada Nippur, um vilarejo próximo a esse rio chamado Quebar. E esse livro de qual lemos esse versículo, ele tem algumas peculiaridades. Vemos Deus em grande parte do livro se referindo a Ezequiel como filho do homem. Também encontramos em seus escritos várias descrições de ações simbólicas e repleto de visões. Deus trabalhava com Ezequiel de uma maneira diferente. Deus se comunicava com Ezequiel de uma maneira diferente. Ele dava visões, e você encontra várias visões nesse livro de Ezequiel. Era o padrão de comunicação de Deus com Ezequiel. Eram as visões. E é justamente após uma visão, aqui nos será apresentada agora no capítulo 8 de Ezequiel, e por isso que eu pedi para que você mantenha no capítulo 8 aberto, que a gente vai tratar do tema central da mensagem de hoje, nesse culto, que é o culto de maturidade espiritual. A gente vai falar de algo muito importante, nesse culto agora de maturidade espiritual. Então eu vou pedir a sua atenção redobrada, para você entender essa passagem, para depois a gente trazer a aplicação dela para as nossas vidas. Então preste bastante atenção. Diz a palavra de vida no capítulo 8, que no 5º dia do 6º mês do 6º ano do exílio, Ezequiel e as autoridades de Judá estavam sentados em sua casa quando a mão do Senhor veio sobre ele. Então Ezequiel estava com as autoridades de Judá, sentado lá em Nippur, na sua casa, quando veio a mão do Senhor sobre ele. Então Ezequiel olha e vê a figura de um homem. E como é que esse homem era? Da cintura para baixo ele era como um fogo, e dali para cima a sua aparência era tão brilhante como um metal reluzente. Essa figura que Ezequiel vê dessa maneira, estende o que ele entendia ser um braço e pega Ezequiel pelo cabelo. Isso tudo em Nippur, às margens do rio Quebar, na Babilônia. Ele é levado com essa mão por essa figura entre o céu e a terra, e em visões de Deus. E ele é levado a Jerusalém. Ele é levado justamente à entrada da porta do norte do pátio interno.
onde estava colocado o ídolo que desperta o zelo de Deus. Então Ezequiel se atenta de que diante dele estava a glória do Deus de Israel, como na visão que ele já tinha visto em Ezequiel 3. Ele já tinha visto a glória de Deus. E aí depois você pega Ezequiel 3 e dê uma olhada. Então ele consegue decifrar e ver que era a mesma glória de Deus que pega e leva ele para Jerusalém. E justamente deixa ele lá, à entrada da porta do norte do pátio interno. E lá estava colocado um ídolo que desperta o zelo de Deus. E Deus fala com ele: filho do homem, olhe para o norte. Ezequiel então olha para onde Deus havia mandado e vê o ídolo que desperta o zelo de Deus. E Deus continua falando com Ezequiel: filho do homem, vê você o que estão fazendo? As grandes práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário. Mas você, Ezequiel, você vai ver práticas piores ainda do que estas. E é nesse momento que a gente entra no texto central em Ezequiel 8:7, que diz que o profeta Ezequiel é levado para a entrada do pátio, e que ao olhar ele vê um buraco no muro. Ele olha e vê um buraco nesse muro, e Deus dá uma ordem para ele: escave o muro, escave esse buraco. Após escavar o muro, Ezequiel viu a abertura de uma porta ali naquele local. Então Deus manda ele entrar. Ezequiel, entra, porque você vai ver coisas repugnantes, coisas más que estão sendo feitas naquele local. Então Ezequiel escava o buraco no muro, ele entra e olha. E num primeiro momento, o que Ezequiel vê? Ele vê desenhos de todo tipo de criaturas, rastejantes e animais impuros, e todos os ídolos da nação de Israel por todas as paredes. Na frente dessas imagens desenhadas, nas paredes estavam 70 autoridades da nação de Israel. E cada um tinha um incensário na mão, e se elevava uma nuvem aromática de incenso por aquele incensário. Deus então fala novamente a Ezequiel: filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Cada um no santuário de sua própria imagem esculpida. Eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. Mas não era só isso que Deus queria mostrar para Ezequiel naquele local. E de novo, Deus fala para Ezequiel: olha, Ezequiel, você vai ver práticas ainda mais repugnantes. Deus então leva Ezequiel para a entrada da porta norte da casa do Senhor, do templo. Lá ele vê mulheres sentadas chorando por Tamuz. Mas não era só isso que Deus estava querendo mostrar a Ezequiel. Ele fala com Ezequiel: você está vendo isso? As mulheres chorando por Tamuz. Você ainda vai ver práticas mais repugnantes ainda, Ezequiel. Agora, Ezequiel é levado para dentro do pátio interno da casa do Senhor. E ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens. Eles estavam com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente, se prostrando na direção do sol. E aí, novamente, Deus fala com Ezequiel: você viu isso, Ezequiel? Você viu isso, filho do homem? Será algo corriqueiro para a nação de Judá essas práticas repugnantes? E Deus continua: deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? E veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. E Deus finaliza dizendo: por isso com ira eu os tratarei, não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Pois bem, acaba aqui, foi um resumo de Ezequiel capítulo 8.
Essa foi uma das visões, e esse tem ainda uma continuidade até o finalzinho do capítulo 11, essa visão é perpetuada. Deus trata, na realidade, de um assunto que acompanha o seu povo desde a antiguidade e até hoje, até os dias atuais. Deus está tratando de um assunto muito importante para a igreja daquela época e coisas que acontecem hoje na igreja de Deus, dentro da casa do Senhor, no seio da nossa vida, enquanto cristão. E esse assunto, ele é repugnante aos olhos do Senhor. Esse assunto se chama idolatria. Deus trata com desprezo aquele que é idólatra. E a idolatria vem desde a época de antes de Abraão e até hoje. A idolatria acontece no seio do seu povo. Mas o que é idolatria? Idolatria é culto a ídolos. A idolatria, ela implica no culto ou adoração a algo ou a alguém, que pode ser material ou imaterial, real ou imaginário, que caracteriza a atribuição de honra a falsos deuses, sobretudo pela materialização de tais objetos de adoração em produtos fabricados pelo próprio homem. A principal representação das práticas idólatras é a imagem de escultura. Mas a idolatria, prestem atenção, vai muito além do que as imagens de esculturas. Vai muito além do que adorar imagens. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo para o homem caído no pecado. Precisamos entender que um ídolo é tudo aquilo que obtém a lealdade e a honra que pertencem exclusivamente a Deus. Deus não divide a glória dele com nada e com ninguém. Deus não divide a glória dele com nada e com ninguém. A glória é dele, prestada a ele e somente a ele. Depois da queda do homem, ela passou a ser um pecado constante na humanidade, nessa humanidade decaída. Desde muito cedo, o homem busca por manifestações materiais da presença divina. Por sua natureza depravada e corrompida, o homem começou a procurar substituir a adoração ao verdadeiro Deus pela adoração a Deus falsos, fabricados apenas para satisfazer sua própria concupiscência pecaminosa. Assim, ao longo do tempo, a humanidade já adorou uma enorme quantidade e variedade de falsos deuses. Do Antigo até o Novo Testamento, nós vemos como as pessoas, e principalmente, o povo de Deus, sempre se envolveu com a idolatria. Principalmente o povo de Deus. E eu falo hoje numa manhã de culto de maturidade espiritual para cristãos. Na história do povo de Deus e de Israel anteriormente, as práticas idólatras foram adotadas por eles, principalmente por influência de nações vizinhas, os egípcios, os cananeus e os povos assírios babilônicos. De forma geral, essas nações eram politeístas, elas adoravam os mais diversos deuses, sendo que o povo de Deus teria que ser inegocialmente monoteísta, crer apenas e adorar apenas ao Senhor Deus de Israel. A gente vê essa situação de Deus e da sua adoração ser única e exclusiva a Ele, até na convocação que Ele faz para Abraão, quando Ele ordena que saísse de Ur dos Caldeus. Não foi apenas para que ele fosse para uma terra que Deus ia mostrar, mas para que saísse da idolatria. Porque Ur dos Caldeus, a cidade, a maioria era politeísta, e Abraão não era. E ele tira Abraão daquele lugar, ele convoca Abraão a sair daquele local. Mais tarde,
quando o povo hebreu esteve no Egito, eles ficaram muito interessados a conhecer os deuses egípcios. E as próprias pragas do Senhor, elas também representavam juízos contra os deuses egípcios. Pois bem, eu quero tratar nessa manhã sobre a idolatria, do ponto de vista da visão dada por Deus a Ezequiel do que acontecia no templo do Senhor, em Jerusalém, à época do exílio. E a gente encontra nessa passagem, resumida, 4 tipos de cultos diversos que eram ministrados pelo povo. E eu quero trazer um paralelo desses cultos a ídolos diversos à nossa realidade e aos acontecimentos do nosso tempo. E demonstrar que essa atitude faz com que Deus se desagrade e afaste sua presença daqueles que promovem essas práticas. O primeiro tipo de culto que eu consigo ver no capítulo 8, nessa visão que Deus dá a Ezequiel, é o culto ao ídolo que desperta o zelo de Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta, em Ezequiel 8, versos 5 e 6 diz assim: Então ele me disse, filho do homem, olhe para o norte. Olhei no lado norte, à porta do altar, vi o ídolo que desperta o zelo de Deus. E ele me disse, filho do homem, vê você o que estão fazendo? As grandes práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário? Mas você verá práticas ainda piores que estas. No lado norte, à porta do altar, havia uma imagem de escultura, que era definida por Deus como o ídolo que desperta o zelo de Deus. Em algumas traduções, ela é definida como a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Ou seja, provocava a ira de Deus. Possivelmente, aquela imagem era a imagem de uma deusa chamada Aserá, uma deusa cananeia, que era vista como consorte, como companheira, como esposa de Deus. Acredite se quiser. No politeísmo, principalmente na terra de Canaã, todo deus de um gênero tinha um outro deus do outro gênero. Haviam sempre deuses pares. Se o Deus era masculino, ele tinha um Deus que representava ele no feminino. Assim acreditava-se que quando você pedia algo para um Deus, o outro ouviria. Porque eles eram consorte, porque eles eram companheiros. E essa imagem, ela já tinha sido colocada anteriormente nesse local, no tempo do rei Manassés. Manassés reinou durante 55 anos e tudo o que ele fez foi reprovável aos olhos do Senhor. Eu vou ler. Você não precisa abrir, mas pode anotar 2 Reis 21:7. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: Neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Veja bem, ele diz, ele tomou o poste sagrado que havia feito e o pôs no templo. No verso 4, nesse capítulo 8 de Ezequiel, que você está acompanhando comigo, e aí está aberto, diz que a glória de Deus pertencia àquele lugar, mas a imagem não. A Ezequiel foi mostrada a imagem e a fala de Deus que aquilo era um absurdo, pois estava provocando a ira de Deus. Deus sempre zelou por sua própria honra. Nunca precisou de mais alguém para isso. Há pessoas que colocam a sua adoração e despendem seus esforços a cultuar outras pessoas. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes os filhos, às vezes os pais, o patrão, a patroa. Às vezes essas pessoas estão em primeiro lugar. Vale quebrar princípios bíblicos para fazer loucuras em nome de um amor cego. Adoram mais pessoas do que temem a Deus. Perderam o temor ao Senhor. Amam mais a homens do que a Deus. E eu não estou falando de imagem. Eu estou trazendo essa aplicação para o dia de hoje. Tem gente que cultua até seu próprio corpo, em detrimento ao amor que deve ser entregue a Deus. Vale tudo para agradar pessoas que admiram. E essas pessoas, elas viram verdadeiros ídolos. Viram ídolos. Até na igreja. Artistas,
cantores, atores e até pregadores da palavra. Adoram mais o pregador do que a palavra ministrada. Idolatria na igreja. Idolatria dentro da própria igreja. E uma das tentativas de Satanás de tirar Jesus do plano da salvação, ele barganha com Jesus lá no deserto. Ele quer entregar a autoridade do mundo a Jesus se ele o adorasse. Se Jesus adorasse a Satanás. Depois você vai ver lá em Lucas 4:8. E Jesus responde: está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Jesus repreende Satanás, porque ele queria dar a autoridade do mundo para ele. Culto só a Deus. Pessoas têm feito de outras pessoas verdadeiros ídolos. E isso traz a ira de Deus. Afasta a pessoa do caminho do Senhor. Dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. Segundo tipo de culto é o culto a animais. Ezequiel 8, a gente vai continuar, do 9 a 13, diz assim: e ele me disse, entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei, lá eu vi desenhadas por todas as paredes, todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros, e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel e Zanias, filho de Safã, estava no meio deles. Cada um tinha um incensário na mão e se elevava uma nuvem aromática de incenso. Ele me disse: filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Cada um no santuário de sua própria imagem esculpida. Eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo diz: você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes. Ele continua a levar Ezequiel nessa visão, certamente pelos cabelos e de forma suspensa entre os céus e a terra. E agora faz ele entrar dentro do templo e ver as ímpias abominações que estavam sendo feitas naquele lugar. E Ezequiel vê toda forma de répteis, de animais abomináveis, ídolos na casa de Israel, pintados na parede e ao redor do templo. Cultuar animais era adorar a criatura. Adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. Paulo fala em Romanos 1:25, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Animais sobre os quais a humanidade havia recebido domínio, tinham agora se tornado um objeto de veneração. E ele vê 70 homens dos anciãos da casa de Israel. Esses 70 homens, eles representam as autoridades de Israel que Deus havia pedido para Moisés reunir, lá em Números 11, 16 e 17, a fim de ajudar a conduzir o povo no deserto. E naquela visão de Ezequiel havia Jazanias, filho de Safã. Safã havia sido um sacerdote que na reforma empreendida por Josias, que foi um dos poucos reis bons da época da monarquia do povo, ele foi útil, muito útil ao reinado de Josias. Mas seu filho estava corrompido pela idolatria. Estavam lá as 70 autoridades de Israel em pé, diante das pinturas, a venerando com incensários em rituais de adoração. Deus mostrou a Ezequiel o que aqueles homens anciãos estavam fazendo. Você lembra no começo, quando eu falei que Ezequiel estava sentado com as autoridades de Israel, lá na sua casa em Nippur? E o pior não é isso. O pior é que aqueles que estavam no templo ainda falavam: olha, o Senhor abandonou a terra.
há pessoas que hoje adoram mais a criação do que ao Criador. Tem gente que adora muito mais a criação do que ao Criador. Tem gente que diz que gosta mais até de animal do que de homens. Fazem loucuras aí. Saem de madrugada para comprar ração, mas não tem um tempinho para abrir a Bíblia. Tem país aí que adora vaca, rato. Ignorância. Ignorância do ser humano, que adora um animal como se fosse uma divindade. Como se aquilo resolvesse seu problema. Esquece de um Deus criador que pode parar o sol e fazer maravilhas. Terceiro tipo de culto, o culto a Tamuz, Ezequiel 8, 14 e 15. Diz assim: então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas, chorando por Tamuz. Ele me disse: você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que essa. Deus ainda leva Ezequiel à entrada da porta da casa do Senhor, que olha para o norte. E ali estavam mulheres assentadas, chorando por Tamuz, por um Deus falso. Eu vou dizer quem era Tamuz. Tamuz era cultuado como um deus da fertilidade e senhor do mundo inferior. Os ritos ligados a Tamuz se referiam a ciclos anuais de morte e ressurreição da vegetação. Quando a vegetação morria sob o sol do verão, pensava-se que Tamuz havia morrido e descido para o mundo inferior. E o povo começava a lamentar a sua morte. E quando ele lamentava, começava a chorar sobre a terra. E esse rito de chorar sobre a terra, acreditava-se que o choro fazia com que Tamuz ressuscitasse. Era comum esses ritos de fertilidade. Fertilidade ao solo. Fertilidade ao solo diz respeito à prosperidade, sobrevivência. Tem homens hoje, e quando eu falo homens, é homens e mulheres, que cultuam e adoram mais a dinheiro e a bens materiais. Amam mais a dinheiro do que a Deus. O panteão de deuses dessas pessoas é visto pela quantidade de bens que possuem. E tem um monte na igreja. E tem um monte na igreja assim. É comum. Tem irmãos que julgam e mensuram os seus irmãos pela quantidade de bens que ele tem. E líderes religiosos barganham cargos e funções por conta da riqueza do irmão. Paulo diz, na primeira carta que escreve a Timóteo 6, 9 e 10, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam a homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O problema não é o dinheiro, meu irmão. Ter dinheiro não é problema. Querer trabalhar para ter dinheiro não é problema. O problema é o amor ao dinheiro. O problema era o amor à riqueza, ao bem material. Tem de monte na igreja. Tem de monte. Idolatria. E isso afasta o homem de Deus. Quarto e último tipo de culto, culto ao sol. Ezequiel 8,16. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor. E ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente. Estavam se prostrando na direção do sol. O Espírito continuou a conduzir Ezequiel, e dessa vez leva ele para o átrio interior na casa do Senhor. E havia 25 homens lá, provavelmente sacerdotes. 12 sacerdotes ficavam de manhã, 12 de noite e o sumo. 12, 24, mais um 25. Todos trabalhavam no templo. E todos eles voltados para o leste. Aqueles que ministram os ritos sagrados estavam voltados para o leste com os olhos ao sol. Ao invés de olhar para o templo, lamentar e chorar pelos seus pecados e interceder pela nação que estava corrompida, como eles deveriam fazer, eles davam as costas para a casa do Senhor.
e para o Senhor. E lá eles adoravam ao sol. O culto aos astros era comum naquele lugar. O sol, a lua, as estrelas, elas não são divindades. E elas são apenas objetos que obedecem aos propósitos divinos. Tem gente que não sai de casa sem ver o horóscopo. Outro dia uma pessoa de uma igreja perguntou que dia que eu tinha nascido para saber qual signo que eu era. Jeremias 19:13 diz assim: as casas de Jerusalém e os palácios reais de Judá são profanados, como este lugar de Tofete. Todas as casas em cujos terraços queimaram incenso a todos os corpos celestes e derramaram ofertas de bebidas aos seus deuses estrangeiros. Idolatria. Idolatria. Eu quero amarrar e finalizar dizendo que, se você acompanhou até aqui essa mensagem atentamente, ouviu atentamente essa visão da idolatria que estava acontecendo no templo, a época do cativeiro, você notou que tinham todos os segmentos da sociedade naquele lugar. Os anciãos, verso 11 e 12, as mulheres, verso 14, e os sacerdotes, verso 16. Todos os segmentos da sociedade de Jerusalém que ficaram lá, que não foram cativos para o exílio na Babilônia, todos eles estavam naquele local, todos eles adorando a deuses estranhos e falsos. Outro detalhe que é importante nessa visão e nessa passagem: Deus pega o profeta pelo cabelo, transporta lá da cidade de Nippur e o leva lá para Jerusalém, que estava destruída materialmente e espiritualmente. E preste atenção, a glória de Deus acompanhou Ezequiel em todos os lugares. A glória de Deus nunca se afastou do templo. Ezequiel e a glória do Senhor andaram pelo templo, mas só Ezequiel conseguiu ver a glória do Senhor dentro do templo. Os outros lamentavam porque Deus havia ido embora, reclamavam, mas Ezequiel estava lá dentro com a glória do Senhor dentro do templo do Senhor. Só Ezequiel conseguia ver intimidade, relacionamento. Ezequiel tinha intimidade e relacionamento com Deus. Ele conseguia ver a glória de Deus dentro do templo, onde os sacerdotes, os anciãos, as autoridades não conseguiam ver. Mas a glória estava lá. Ela não saiu do templo hora nenhuma. Por fim, e aí você vai perguntar por que o buraco no muro, o título da mensagem. Para ver a vergonha que acontecia dentro do templo, Ezequiel teve que escavar um buraco no muro, porque havia um buraco no muro. Paulo escreve em 1 Coríntios 6:9 que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós e que nos foi dado por Deus. Então eu vou te convidar essa manhã, no culto de maturidade espiritual, para que você escave o muro do seu corpo e veja se no templo da sua vida, onde habita o Espírito Santo, há algo que é maior que a sua adoração a Deus. Deus não escavou o buraco. Deus não transportou Ezequiel para dentro do templo. Deus fez Ezequiel escavar o buraco. Será que há um buraco? Será que há um buraco nesse muro? Pois você é templo do Espírito Santo. Será que há um buraco aí? Se tiver, meu irmão, quem vai ter que fechar ele e deixar Deus lá dentro é você. Essa é a sua parte, porque foi a parte de Ezequiel.
Nós não podemos deixar um buraco no muro do templo do nosso coração, porque podem entrar coisas que podem nos afastar de Deus e serem criados ídolos que nos afastem da presença do Senhor. Ezequiel, quando sai daquela situação, e aí depois eu convido vocês, já falei até o capítulo 11, foi falar tudo o que ele viu aos exilados da Babilônia. A idolatria ofende a Deus, meu irmão. Deus se sente ofendido pela idolatria. Tudo o que toma o lugar de Deus na sua vida como prioridade é idolatria. Só Deus merece a adoração plena da nossa vida. Se há um buraco no muro, feche ele. Feche ele. Não deixe que a idolatria tome conta da sua vida. Não cultue imagens, homens, pessoas, astros, animais. Deus não divide a glória dele com ninguém. Que Deus nos abençoe.